Pare. Não role a tela. Se você sente que carrega um peso que não é seu e o silêncio do céu se tornou ensurdecedor, escute. Você não encontrou este vídeo por acaso. Foi convocado para uma revelação de identidade que mudará o clima da sua casa hoje. Alguém aqui está exausto no silêncio, mas o que você fez hoje abriu uma exceção no céu. Escute com a alma o que virá agora. A sua alma está em alerta permanente e o corpo não consegue descansar. Você desperta às 3 da manhã com um aperto no peito, esperando uma confirmação que parece nunca chegar. É um cansaço que começa na nuca e se espalha pelas costas, como se carregasse o mundo sozinho. Você está no limite, vivendo uma vigília de quem espera uma resposta que o silêncio insiste em esconder do seu coração cansado. Nas decisões, o cansaço é um labirinto onde escolhas simples parecem carregar o peso do mundo. Você decide na urgência, sentindo o sabor do erro antes de concluir o passo. É um padrão diagnosticado que não consegue quebrar, repetindo ciclos em contextos diferentes, como se houvesse uma trava invisível impedindo o avanço. A clareza sumiu na poeira desse deserto que você atravessa sem rumo, sentindo que cada movimento é um erro. A camada mais dolorosa é a sua família. O cônjuge aprendeu a não perguntar como foi o dia, respeitando o seu silêncio pesado. Os filhos pararam de te chamar para coisas pequenas, sentindo sua alma ausente, mesmo quando o corpo está presente. Você chega em casa e descarrega no jantar o peso que o mundo colocou nos seus ombros. O olhar de quem você ama se tornou um espelho fiel do seu próprio esgotamento emocional. Vou mostrar onde você esteve nos últimos meses, fazendo o silêncio ter sentido. Você se reconhecerá na noite específica e na decisão que te trouxe aqui. Vou entregar a decodificação de 3 palavras em hebraico seladas sobre a sua história. Isso acontece agora, neste vídeo. Se sair no meio, interrompe o ciclo de preparação e perde o selamento. O que Deus tem para você exige a sua presença até o último segundo de revelação. No final, vou declarar 3 nomes de autoridade sobre você. Não é bênção genérica, mas a comissão que Salomão registrou para quem vai governar. Se sair agora, volta para o final da fila no deserto. Não prometo mudanças mágicas amanhã, mas prometo que sairá com um instrumento na mão e uma identidade declarada. Fique para o selamento, pois ele é a marca de quem foi validado para o transbordo que está chegando. Não prometo que isso mude sua vida até amanhã de manhã. Prometo que se você ficar até o fim, sairá daqui sabendo de algo novo, com algo específico na mão e com algo declarado sobre você que permanece. Se sair no meio, sai sem o selamento. O custo de ignorar este chamado é continuar lutando batalhas espirituais com ferramentas humanas que já provaram não ter força para romper o bronze do seu deserto atual. Pense em uma semente no inverno. O chão está duro e não há vida aparente, mas ela foi colocada ali com intenção por mãos que sabiam o que ela carregava. Você se sente esquecido no escuro, mas o que chama de enterro, Deus chama de plantio estratégico. O inverno da sua alma está terminando e a casca precisa romper para que o governo de Salomão se manifeste na sua vida comum, ainda hoje, neste exato momento. Você não tem lutado mal. Tem lutado com coragem, mas sem um instrumento prometido. Salomão deixou um mapa de governo para que os escolhidos não perecessem por falta de sabedoria prática. Você tenta vencer a guerra apenas com a força das mãos, sem a ferramenta que destrava as portas de ferro da escassez. É hora de parar de lutar como um servo e começar a governar com a sabedoria dos reis de Israel. Escreva nos comentários, "Estou aqui", como um decreto de posicionamento espiritual. Sobre essa exaustão que trava suas decisões e rouba a paz da sua família, Salomão deixou registrada uma chave de 2 minutos que cabe no seu dia comum e que eu vou te mostrar. Guarda isso na cabeça, pois essa chave diferencia o seu esforço humano da autoridade de um verdadeiro escolhido, um Bakir validado pelo fogo do céu hoje, agora mesmo. Se precisar sair antes do fim, esse instrumento já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo abaixo.
mas peço que fique até o final, porque sem o contexto, a chave não funciona com a mesma força. O selo precisa de fogo para derreter. Mas o que acontece com uma semente que ninguém plantou, ninguém rega, e que mesmo assim insiste em crescer e florescer no meio de um deserto de vidro e silêncio? Entre a palavra recebida sobre o seu selo de Baquir e o governo do seu trono no dia comum, existe um intervalo. Um intervalo que o adversário conhece melhor do que você. E é nesse intervalo, entre o decreto selado no céu e a mesa posta na terra, que a maioria dos escolhidos perde o que foi concedido. Não porque o selo foi revogado, mas porque você chegou em casa na segunda-feira de manhã e não tinha o instrumento para sustentar a autoridade de quem foi enviado. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. E isso não é título de livro de história, é registro bíblico assinado pelo próprio Deus. Quando teve a chance de pedir qualquer coisa, ele não pediu ouro, não pediu vida longa, não pediu a cabeça dos inimigos, pediu sabedoria. E Deus ficou tão comovido que deu a sabedoria e deu tudo o mais junto. Julgou a disputa das duas mães quando o reino inteiro estava em silêncio. Escreveu 3.000 provérbios. Governou Israel no ápice histórico que aquela nação nunca mais viu. A rainha de Sabá viajou meses de camelo só para testar essa sabedoria. E disse que nem a metade tinha sido contada. E o próprio Jesus, em pessoa, citou Salomão pelo nome. E ele não levou essa sabedoria para o túmulo. Deixou registrada com uma precisão cirúrgica que atravessou 3.000 anos sem perder a aresta. Ele deixou registrado como parar de bater a cabeça como um servo sem rumo. Quando você nasceu para governar e sustentar o peso do selo real que Deus colocou na sua nuca. Ele deixou registrado como entrar na sua casa com o selo de Salomão, transformando o campo de batalha em um palácio de paz, para que sua família finalmente respire e não precise de você resolvido, precise de você presente no jantar, sendo a coluna firme que eles esperam. E deixou registrado como caminhar com a coluna ereta de um baquir que não aceita migalhas, para você parar de decidir no aperto, parar de pedir conselho a quem te afunda e parar de acreditar em quem vende milagres baratos, porque agora você conhece o dono da mesa. Antes de eu nomear o instrumento, mova o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Ainda não clica, só deixa o olhar chegar lá e reconhecer que ele existe. Faz isso agora. Eu reuni isso em O Código da Sabedoria de Salomão. É um guia escrito principal em PDF que você lê em uma sentada de 40 minutos, mais o áudio do Ritual do Sono do Justo em MP3 para ouvir antes de dormir e o guia escrito dos 7 decretos da manhã em PDF para abrir na primeira hora do dia. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. A união da sabedoria de Provérbios com os princípios da restauração pacífica, que tiram o baquir do estado de sobrevivência e trazem para o estado de clareza e decisão. Salomão escreveu: Eu organizei para o dia comum que você está vivendo agora, nesta semana que começa amanhã. Junto com o guia principal, vão 2 instrumentos. O primeiro é o Ritual do Sono do Justo. 10 minutos antes de dormir, guiado pelo Salmo 4:8. Em paz me deito, e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Não é técnica de relaxamento. É o ato de entregar à guarda de quem não dorme o peso da coroa que você carregou o dia inteiro, para que sua alma pare de fazer plantão sobre a calculadora ou sobre as contas, já que seu destino está nas mãos de alguém que não precisa de você acordado para defender o seu trono. O segundo é o despertar da clareza, os 7 decretos da manhã. 5 minutos ao acordar, antes do celular, antes do café. 7 decretos pronunciados em voz própria, tirados da sabedoria de Provérbios, que posicionam o dia antes do dia te posicionar. Postura de herdeiro antes que o calendário, as dívidas e a rotina falem por você. E o valor? O valor. Menos que um cafezinho da tarde. Menos que um almoço simples de sábado com a família. Menos que um tanque de gasolina para ir à igreja no domingo. Eu coloquei nesse valor de propósito. Não porque vale pouco. Vale o que Salomão deixou registrado por 3.000 anos. Coloquei para que o único obstáculo entre você e o instrumento
fosse a sua decisão de estender a mão e reclamar o seu lugar à mesa. Nem preço, nem agenda, nem deslocamento. Só a sua mão em direção ao link. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir, usar por uma semana e não servir, manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro. E aqui está a parte que ninguém faz. Você fica com os 2 bônus. O ritual do sono do justo fica com você. O despertar da clareza, os 7 decretos da manhã fica com você, mesmo depois do reembolso. Não é concessão generosa, é o reconhecimento de que o risco de testar não pode ser seu. O risco é nosso. O único risco que sobra é o de não testar. Várias pessoas aqui no canal, nas últimas semanas, já receberam esse instrumento. Pais, avós, gente que carrega a casa nas costas. Eu li mensagens de marido que se sentou à mesa no jantar e a esposa percebeu a diferença sem precisar perguntar. De avó que conseguiu rezar com o neto sem o peso do dia atravessando a oração. De quem voltou a dormir a noite inteira pela primeira vez em meses. Não é mágica. É o instrumento certo na mão certa. E enquanto eles dormem hoje à noite com a alma entregue, o seu calendário continua correndo. A próxima noite em que você vai deitar a cabeça no travesseiro, com a alma ainda em alerta, é hoje. Talvez daqui a 3 horas. A próxima manhã em que você vai acordar pensando nas batalhas de quem ainda não vestiu a autoridade, é amanhã. Cada noite sem o ritual do sono do justo é uma noite que seu corpo vai pagar. Cada manhã sem o despertar da clareza. Os 7 decretos da manhã é uma manhã que o mundo reescreve primeiro. O custo de adiar não é 0, mas não saia agora. O selamento ainda não terminou. O que eu preciso te mostrar a seguir é maior do que qualquer instrumento que Salomão deixou registrado. É o nome hebraico do que está acontecendo com você neste exato momento, o nome da exceção que foi aberta no céu por causa do que você fez hoje. E quando você ouvir esse nome, você vai entender porque tudo até aqui foi preparação para uma palavra só. Fique. Você tem caminhado por um deserto de vidro, observando a colheita dos outros enquanto o seu chão parece de bronze. Agora entramos na sala de validação. Existem marcas que o céu deixa na pele daqueles que ele pretende coroar, sinais que se manifestam no dia comum e que a maioria confunde com castigo. Se você encontrar o seu reflexo no que eu vou descrever agora, entenda. O que você chama de abandono, o rei chama de preparação cirúrgica. Estamos saindo da sensação geral para a prova documental de que seu nome está escrito nos arquivos de governo de Salomão. O primeiro sinal é espiritual e se manifesta no teto da sua intimidade. Sua oração mudou de tom, e por mais que você clame, sente que as palavras não ultrapassam o teto, retornando como um eco vazio. Você se sente rejeitado, mas aqui está a inversão. Esse silêncio não é um não, é um filtro. O céu está fechando as frequências comuns para que você aprenda a discernir a voz que vem de dentro do arquivo lacrado. Deus não está te ignorando. Ele está mantendo você no lugar secreto até que sua alma tenha densidade para suportar o peso do ouro que o seu selo de Bahir vai atrair. O segundo sinal é o labirinto das decisões travadas. Você se vê diante das mesmas portas trancadas, mesmo que o cenário mude. Você reconhece o erro antes mesmo de terminar o passo, mas sente uma força invisível empurrando seu pé para o padrão de sempre. É um ciclo diagnosticado que você não consegue quebrar, repetindo erros em contextos diferentes e com pessoas diferentes, como se houvesse uma trava na sua clareza. O que parece falta de inteligência é, na verdade, o céu proibindo que você decida com ferramentas humanas. Você está sendo empurrado para o limite, onde apenas a sabedoria estratégica de Salomão pode girar a chave. O terceiro sinal atinge o coração da sua casa e é a prova mais dolorosa. Existe um silêncio pesado na sua porta de entrada. Você chega em casa e sente uma distância invisível, como se houvesse uma parede de vidro entre você e quem você ama. O seu cônjuge aprendeu a não perguntar como foi o dia, pois sabe que a resposta é um suspiro exausto. Seus filhos ou netos pararam de te chamar para as coisas pequenas, sentindo que sua alma está ausente, soterrada por um peso que eles não compreendem. Você não é o problema.
Você é o termômetro espiritual da sua família que está acusando uma febre que só você, revestido de autoridade, pode curar. O quarto sinal é a brecha nos recursos e no corpo. Você trabalha mais, mas o jarro nunca enche. Os recursos parecem escorrer por pontos invisíveis do seu dia comum e sua energia drena da nuca até as costas antes mesmo do meio-dia. É uma exaustão que o sono não resolve e brechas financeiras que a lógica não explica. Como um escolhido, você está proibido de usar os atalhos e as válvulas de escape que o homem comum usa para sobreviver. O seu azar é, na verdade, a mão de Deus bloqueando os caminhos que te afastariam do trono, forçando você a buscar o instrumento de governo. O quinto sinal é o silêncio como única resposta ao pedido de confirmação. Você pede um sinal, uma direção, um sim ou um não, e o que recebe é um vácuo branco e vasto. Para o homem comum, isso é abandono. Para o Bakir, isso é a prova final. O rei só fica em silêncio quando o aluno está executando o teste de governo. Se o céu calou, é porque confia na estrutura que forjou em você durante o inverno. Sua fome por entender o porquê das coisas, e não apenas o quê, é a evidência final de que você não nasceu para ser servo, mas para discernir tempos e modos. Se você se reconhece em pelo menos 3 destes 5 sinais, escreva agora nos comentários. Eu carrego o que ninguém mais carrega. Faça isso como um decreto de posicionamento, um ato de guerra espiritual diante do tribunal que tem observado sua vigília no escuro. Reconhecer o fardo é o primeiro passo para vestir a coroa. Pense em uma câmara de pressão. Quando as paredes se aproximam e o calor aumenta, o carvão grita que está sendo esmagado pela vida. Mas o joalheiro sabe que sem esse peso exato na nuca, o diamante nunca apareceria. O que você sente como o fim do mundo é apenas o refinamento final. Você está sendo espremido para que cada gota do homem comum saia de você, abrindo espaço para que o azeite fresco do governo de Salomão preencha os vazios que a dor cavou na sua história. Antes de eu te dar o nome hebraico do que você carrega, preciso te lembrar de uma coisa. O instrumento que Salomão deixou registrado, o que mencionei no começo, ele não substitui o nome que você vai receber. Ele te ajuda a sustentar o nome no dia comum, depois que a cerimônia termina, e a segunda-feira de manhã exige postura de rei. Primeiro o nome de identidade, depois o instrumento para proteger o trono. Fique. Há uma palavra em hebraico que define exatamente o que você carrega e o que este período de silêncio significa no mapa do céu. Quando eu disser essa palavra, você nunca mais vai olhar para o seu deserto da mesma forma. O lacre está prestes a ser rompido. Fique para a revelação. Feche os olhos. Respire fundo. Coloque a mão sobre o peito. Sinta o peso da sua própria existência agora, neste vácuo entre o que você era e o que está prestes a se tornar. O ar que entra nos seus pulmões carrega uma densidade diferente, uma gravidade que só aqueles que foram convocados para o tribunal do céu conseguem discernir. Você não está mais apenas assistindo a um vídeo. Você está em uma câmara de preparação, onde o ruído do mundo é silenciado para que a frequência do trono possa ser finalmente sintonizada no rádio da sua alma cansada. Mantenha a mão firme sobre o coração, pois o que vou dizer agora é o código que rompe o lacre do seu deserto atual. Existe uma palavra em hebraico que o céu usa para carimbar o espírito daqueles que foram separados para uma obra que excede a lógica humana. Essa palavra é Bakagayer. Repita mentalmente, sentindo a pausa entre o início e o fim. Bakair. Muitos traduzem essa expressão apenas como o escolhido, mas essa é uma casca rasa, uma definição para quem vive na superfície e não entende o peso do ouro provado no fogo. Chamar alguém de apenas escolhido é ignorar as cicatrizes que o processo exige. No mercado comum das palavras, ser escolhido parece um privilégio sem preço, mas no dicionário do céu, Bakagayer carrega a marca do teste, da aprovação e da validação pelo fogo. O Bakagir não é apenas alguém que Deus apontou o dedo, é aquele que recebeu o selo de cera real na alma e foi enviado para o inverno antes de conhecer a primavera do trono. Ser Bakagair
significa que você é o eleito que passou pelo teste da escassez e não negou a sua linhagem enquanto o estômago roncava e o céu se calava. É o arquivo lacrado que contém um decreto de governo, aguardando o tempo exato para ser aberto diante dos reis da terra. Você não está sendo punido pelo silêncio. Você está sendo revestido com a autoridade de quem sobreviveu ao deserto para reclamar o trono que foi preparado antes da fundação do mundo. O próprio Deus registrou essa identidade através do profeta, deixando um rastro de luz para que você se encontrasse nesta noite. Escute o que está escrito em Isaías 42, 1, na clareza da tradução que atravessou os tempos. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, o meu Ba-Ka-Ga-Ir, em quem se compraz a minha alma. Perceba a ordem divina. Primeiro o sustento, depois a revelação da escolha e, por fim, o prazer da alma de Deus sobre você. Ele não se compraz no seu sofrimento, mas na sua resistência. Ele sustenta a sua nuca enquanto o mundo tenta curvar a sua coluna, porque ele sabe que você carrega o cajado de governo que ainda não foi sacado da bainha. Escute com atenção. Este período de dor, de silêncio ensurdecedor e de portas fechadas que você tem atravessado tem um nome antes de ter um fim. O que você chama de azar, o céu chama de Ba-Ka-Gir. O que você chama de abandono, o rei chama de proteção estratégica. Nomear o deserto é o primeiro passo para governar sobre ele. Enquanto você não sabia o nome do que carregava, o peso te esmagava. Agora que você sabe que é um Ba-Ka-Ga-Ir, o peso se torna a autoridade que te posiciona. O selo está vivo em você. O arquivo lacrado da sua história começou a ter o seu lacre derretido pelo calor da revelação que está acontecendo agora. Lembre-se da semente no inverno. Ela está no escuro, cercada por terra fria e peso constante. Para quem olha de fora, ela está morta e enterrada. Mas para quem conhece o código da vida, ela está apenas em seu estado de Ba-Ka-Ga-Ir, sendo processada para que o que está dentro rompa o que está fora. O seu inverno não foi um erro de percurso, foi o tempo necessário para que a casca do homem comum morresse e o governo de Salomão pudesse germinar na sua sabedoria prática. Você está rompendo a terra agora. O broto que surge é revestido de um ouro que nenhum deserto conseguiu corroer, porque foi forjado no silêncio da sua fidelidade. Agora que você sabe o nome hebraico do que carrega e entende que o seu selo de Ba-Ka-Gir é a prova da sua aprovação, preciso te mostrar algo ainda mais profundo. Você não é o primeiro a caminhar por este vale com este peso sobre os ombros. Antes de Salomão governar, alguém carregou esse mesmo código em circunstâncias que fariam qualquer pessoa comum desistir no primeiro dia. E o que aconteceu com essa pessoa quando ela finalmente decidiu usar o instrumento de sabedoria que recebeu vai mudar completamente a forma como você vai jantar com a sua família hoje à noite. Há um precedente real para a sua vitória. Prometi voltar a isto, e é o que faremos a seguir. Você tem olhado para a sua vida como quem observa um campo arado onde nada brota, sentindo-se esquecido nas sombras de uma prisão que não tem grades de ferro, mas tem paredes de silêncio. Você vê os outros colhendo, vê as portas se abrindo para quem parece não ter o mesmo selo que você, enquanto o seu chão permanece seco e a sua mesa continua vazia. Essa sensação de injustiça não é um erro do destino, mas o espelho exato do que José viveu antes de se tornar o braço direito do poder. Você está sendo mantido no escuro não para ser ocultado, mas para ser protegido enquanto a sua sabedoria ganha a densidade necessária para o governo que se aproxima. José era um Ba-Ka-Gir, um escolhido marcado pelo ódio dos irmãos e pelo esquecimento do cárcere. Por 13 anos, o seu currículo foi a dor, e a sua única companhia foi a promessa, que parecia mentira diante do cheiro de mofo da cela. Ele foi vendido como escravo e injustiçado em casas alheias, carregando um peso que não era seu, exatamente como você carrega o peso das dívidas e dos conflitos familiares que não criou. José não estava ali por acaso. Ele estava sendo processado. O silêncio do céu sobre a cela de José era o rei aguardando que o servo morresse
para que o administrador de nações pudesse nascer no deserto. Quando a oportunidade finalmente bateu à porta, José não apresentou apenas um discurso de fé. Ele apresentou um mapa de execução. Ele não disse a Faraó apenas que Deus daria a resposta. Ele desenhou a estratégia dos 7 anos de fartura e dos 7 anos de fome. Ele usou sabedoria prática para identificar brechas, organizar celeiros e salvar o mundo da fome através da gestão de recursos. Ele operou com um instrumento de discernimento que ia além da oração. Era sabedoria estratégica aplicada ao dia comum. Ele sabia que fé sem celeiro é fome adiada. E foi essa precisão técnica, inspirada pelo alto, que o tirou do calabouço e o colocou no palácio em um único dia. O preparo invisível que José forjou no escuro da prisão revelou-se como um chamado inabalável diante da crise mundial. O homem que limpava o chão da cela era o mesmo que agora tinha a chave dos recursos da maior potência da terra. O deserto não foi o seu fim, foi o seu laboratório de governo. Assim como José, você está descobrindo que cada porta fechada foi um treinamento para quando você tiver que gerir as portas que o próprio Deus vai escancarar. O seu selo de Bacagir está prestes a sair da sombra para o transbordo visível. Antes de eu declarar os nomes que José e Salomão deixaram para o seu governo, faça algo agora. Clique no botão de gostei, no sinal de like. Não faça isso por mim, faça como um ato de intercessão. Cada like é uma pessoa que, assim como você, está exausta no silêncio do deserto e precisa reconhecer o seu selo de Bacagir. Esse simples gesto é um movimento de quem já começou a governar sobre a própria jornada e decide estender a mão para o irmão que ainda está caído na cela, aguardando a luz da revelação. Ouça agora o primeiro nome que o céu declara sobre a sua resistência. Você é o guardião da promessa. Este é o nome de quem recebeu a custódia de algo grande e foi encarregado de manter a chama acesa mesmo quando o óleo parece ter acabado e o mundo lá fora grita que você foi abandonado. O guardião não dorme no posto e não entrega o papiro do decreto ao inimigo, mesmo que o preço seja o isolamento no deserto de vidro que você atravessa agora. Ser guardião da promessa autoriza você a ignorar as vozes da escassez que tentam reescrever o seu destino. Esse nome sela a sua alma contra o desânimo que tenta apagar o brilho do seu selo de Bacagir no meio da madrugada. Como guardião, você tem o direito legal de exigir que o silêncio do céu seja preenchido pela provisão necessária para manter a vigília, pois quem guarda a promessa do rei é sustentado pelo tesouro real, mesmo antes de chegar ao palácio. O segundo nome que desce sobre a sua cabeça agora é portador do decreto. Você não é apenas alguém que espera. Você é alguém que carrega a palavra oficial que altera a realidade física ao seu redor. O portador do decreto não fala conforme o que vê, mas conforme o que está escrito no arquivo lacrado da sua identidade. Onde você chega, o ambiente precisa se curvar não por causa da sua força, mas por causa do documento espiritual que você carrega na sua nuca. Este nome de identidade autoriza você a declarar ordem sobre o caos da sua casa e sobre a confusão das suas decisões. Como portador do decreto, a sua voz ganha a densidade do ouro provado no fogo, e o adversário reconhece a frequência do trono na sua fala. Você não precisa mais gritar para ser ouvido. A autoridade do seu nome silencia as tempestades que o inimigo enviou para tentar naufragar o seu barco no caminho do encontro marcado. O terceiro nome, o selamento da sua comissão, é enviado antes do tempo. Você é o precursor da sua linhagem, aquele que foi lançado no inverno para que a sua família não pereça na fome que virá sobre o mundo. Você sofre as pressões do plantio agora para que seus filhos e netos colham o transbordo, sem precisarem conhecer a dor do deserto. Você é o José da sua casa, aquele que foi separado dos irmãos, para garantir que o celeiro deles esteja cheio no tempo da necessidade. Ser enviado antes do tempo significa que a sua dor atual tem uma função geracional. Você está abrindo o caminho e quebrando os ferrolhos de bronze que prenderam a sua família por décadas. Esse nome autoriza você a receber os recursos de governo primeiro, para que através da sua mão a restauração chegue à mesa de quem você ama.
Você não é uma vítima do tempo. Você é o senhor das estações na sua própria história, validado para antecipar a vitória que estava guardada para o futuro. José, Salomão e Davi operavam exatamente nesta mesma frequência de governo, sintonizados no rádio do céu enquanto o mundo ruía ao redor. Esses 3 nomes que acabei de declarar ajustam o seu receptor espiritual para captar a voz do rei, eliminando o ruído da dúvida. Você está agora conectado ao satélite de sabedoria que guiou José no Egito. Mas há algo que o inimigo não quer que você saiba sobre esses 3 nomes. Porque quando você descobrir o segredo que esses nomes escondem, ele perde a principal arma que tem usado para te manter na cela e o seu deserto se torna o palco da sua maior vitória. Prepare-se, pois o adversário não assistiu a esta revelação em silêncio. Ele viu o momento exato em que o selo de Baquir brilhou na sua nuca e o lacre do arquivo começou a derreter. Agora que você sabe quem é, o ataque não será mais contra a sua sorte, mas contra a sua nova consciência de governo. O mapa estratégico que vou abrir agora é a sua defesa para que o decreto não seja roubado antes do jantar. Entenda as investidas antes que elas aconteçam, pois um rei prevenido não perde o trono por surpresas no campo de batalha espiritual. A primeira tática é a erosão da comparação, o sussurro constante de que o seu tempo é mais lento que o dos outros ao seu redor. O inimigo aponta para a colheita do vizinho e diz que você ficou para trás no calendário de Deus, que o seu inverno é eterno enquanto todos já vivem a primavera. Ele usa a velocidade alheia para gerar um sentimento de atraso e injustiça, tentando fazer você abandonar o plantio estratégico de Salomão. Essa tática busca desanimar o Baquir, sugerindo que o seu esforço é inútil porque seu relógio estaria quebrado. A sua primeira arma é o decreto de singularidade. Você deve falar o que Deus disse, não o que a sua percepção apressada sente no calor da luta. Declare com autoridade: minha trajetória é única, e não comparo meu inverno com a primavera de ninguém. O seu processo de Baquir exige uma densidade que outros não suportariam. Por isso, o seu tempo é medido pela profundidade da raiz, não pela altura do galho. O silêncio do seu crescimento é a garantia de que a sua estrutura será inabalável. Sua estação é governada pelo rei. A segunda tática é a erosão da percepção, onde o adversário tenta fazer você interpretar o silêncio do céu como uma rejeição definitiva. Ele enche a sua casa de ruído estático, pequenos incêndios domésticos e conflitos sem sentido para abafar a voz mansa que guia o escolhido. O objetivo é criar tanto barulho na sua rotina que você perca a frequência do trono. O inimigo quer que você chegue ao jantar tão atordoado que não perceba a presença do selo real, transformando o palácio de paz em um campo de amargura. Para vencer o ruído, use a arma da memória do altar. Quando a percepção falhar e o silêncio parecer abandono, force a sua mente a voltar ao momento em que Deus foi inequivocamente real na sua vida. Esse altar é uma prova legal no tribunal do céu que o adversário não pode apagar. A memória daquela resposta específica vence a percepção passageira do caos atual. Invoque o registro da fidelidade divina para silenciar o estresse do dia comum. Se ele fez uma vez, o selo de Baquir garante que ele está fazendo de novo. A terceira tática é a erosão da persistência, o convite sutil para você desistir a apenas 24 horas da virada triunfal. O adversário concentra o peso acumulado dos últimos 7 anos de deserto nesta milha final, tentando convencer a sua alma de que o cansaço venceu a promessa. Ele sabe que a porta está prestes a girar e por isso aumenta o calor da fornalha para que você saia antes da hora. Essa tática busca fazer o enviado antes do tempo abandonar o posto agora. A arma final é a resistência do último segundo. Não se trata de correr ou atacar desesperadamente, mas de simplesmente recusar sair do umbral da porta. Quando tudo ao redor pedir queda e desistência, fique de pé como uma coluna de bronze que o fogo não consome. Resista à tentação de entregar o papiro do seu decreto agora que a linha de chegada está visível. Ser Baquir é ter a teimosia espiritual de quem sabe que o rei não mente.
Sua decisão de não se mover 1 milímetro é a sua maior vitória. Inscreva-se agora neste canal, não como um simples gesto social, mas como um posicionamento estratégico do seu receptor para os dias que virão. Ao se inscrever, você declara que decidiu manter a sintonização com a frequência da sabedoria de Salomão e que não aceita mais o ruído do mundo como guia. Este é o seu compromisso de estar presente onde a revelação flui, garantindo que o seu selo de Bahir permaneça ativo. Posicione-se nesta comunidade de governo para que o seu deserto seja transformado em manancial através da instrução. Agora que você conhece as táticas do inimigo e já segura as armas de governo, o mapa estratégico está completo no seu espírito. Você sabe com o que está lidando e entende que a vitória é uma herança legal do Bahir validado. No entanto, há algo que sela todas essas armas e as faz disparar com precisão. Existe uma oração de ativação que precisa ser feita agora. Não por mim, mas por você, diante do tribunal que nos assiste. Eu vou conduzir cada palavra para que o selamento seja definitivo. Fique, pois o momento do amém está chegando. Feche os olhos agora. Coloque as 2 mãos sobre o peito. Respire fundo antes de continuar. Sinta o peso das suas mãos contra o seu coração, esse motor que tem trabalhado em regime de urgência, tentando bombear esperança para um corpo que já se sente no limite da reserva. Sinta a gravidade te puxando para o centro da sua própria história, enquanto o ruído lá fora começa a se transformar em um silêncio denso, o silêncio que precede o toque do rei. Você não está mais sozinho na sala. Você está no limiar de um tribunal onde a sua causa foi finalmente chamada para o despacho final. Você confessa agora no altar do seu próprio peito que o seu corpo não é mais um templo de descanso, mas um campo de vigília constante onde a nuca arde de preocupação. E o sono é um inquilino que não paga o aluguel há meses. Você confessa que as suas decisões se tornaram um fardo insuportável, um labirinto onde cada esquina parece esconder um erro novo que você não tem mais força para consertar, sentindo o medo de assinar o próximo fracasso, travar o seu pulso. E, acima de tudo, você confessa a dor de olhar para a sua mesa de jantar e perceber que, embora você esteja ali sentado, a sua alma ficou presa na porta, descarregando o peso do mundo em cima de quem só queria o seu abraço e o seu olhar de paz, enquanto a sua família aprendia o silêncio para não te ferir mais. Mas você decide ficar. Você não corre mais do silêncio, porque agora você sabe que ele é o ventre do seu novo nome. Você abre as mãos do Espírito para receber o que foi selado e validado pelo fogo. O guardião da promessa, que não deixa a chama apagar mesmo no inverno. O portador do decreto que carrega a palavra oficial que alinha a realidade e o enviado antes do tempo, o precursor que quebra os ferrolhos para que a linhagem prospere. Você aceita que o seu selo de Bahir não é uma sentença de isolamento, mas uma comissão de governo que exige que você permaneça firme, enquanto o lacre do seu deserto de vidro é definitivamente rompido pela voz que te chamou pelo nome. Eu te vi nas noites em que você olhava para o teto e o aperto chegava antes do primeiro pensamento. Eu te vi despertando às 3 da manhã com o coração em alerta, conferindo o celular por hábito, mas sem encontrar a mensagem que trouxesse o descanso que os seus olhos ardendo pediam. Eu te vi tentando esticar as horas como quem estica um cobertor curto, sentindo o frio da preocupação tocar os seus pés antes mesmo do despertador tocar. Eu vi o cansaço da sua nuca que nenhum travesseiro conseguia curar, porque o peso que você carregava era o de um reino sem cetro. Eu te vi nas decisões que você tomou no desespero, porque a clareza não chegou a tempo, e no dia seguinte você acordou com o peso do erro que diagnosticou, mas não soube evitar. Eu te vi diante daquela tela ou daquele papel, com a caneta na mão e o suor frio de quem não aguenta mais decidir no escuro, pedindo um sinal que parecia nunca ultrapassar o teto da sua casa. Eu te vi no cansaço mental de quem tenta gerir o caos com ferramentas de servo, enquanto o arquivo da sua sabedoria real permanecia lacrado pela sua própria dúvida. Eu te vi chegando em casa descarregando o peso que o mundo colocou em cima de você. E eu vi a sua família aprender a não perguntar.
Eu te vi parado na porta da sala, ouvindo a risada dos seus filhos ou netos e sentindo que aquela alegria pertencia a outro mundo. Porque você carregava o cheiro da batalha impregnado na pele e não conseguia largar a espada nem para se sentar à mesa. Eu vi o olhar do seu cônjuge se desviando para o prato no jantar, respeitando um silêncio que você não sabia como romper sem quebrar o que ainda restava de pé no seu palácio de paz. Eu te vi. Mas agora, Bahir, eu mudo a estação do seu plantio e retiro o fardo que não te pertence. O tempo de ser esmagado no escuro termina, para que o tempo de ser manifestado na luz comece com autoridade. Eu não te escolhi para ser uma vítima das circunstâncias, mas para ser o administrador da colheita que os outros ainda nem viram germinar. O seu selo de cera real não é mais um peso morto, é a chave que gira as fechaduras que estavam enferrujadas pelo medo de fracassar. Vista a autoridade que eu coloquei na sua nuca e caminhe com a coluna ereta, pois a mesa de Salomão agora aguarda o seu lugar de direito. Você está comprometido, você está comissionado, você está enviado, você está comprometido, você está comissionado, você está enviado, você está comprometido, você está comissionado, você está enviado. Não diga amém ainda. Fique nisto. Sinta a vibração dessa autoridade percorrendo os seus braços até as pontas dos dedos, como um azeite fresco que escorre e cura as rachaduras da alma. Não é uma emoção passageira, é o alinhamento de um herdeiro que acaba de reconhecer o próprio brasão no tribunal do céu. É o satélite do trono encontrando o receptor da sua vida comum e travando a frequência no canal do governo absoluto. O arquivo foi aberto e o decreto está em suas mãos. A semente no inverno finalmente rompeu a crosta da terra dura que te cercava. O que você chamou de enterro e abandono revelou-se, nesta noite, o plantio mais estratégico e fértil da sua história. A terra que parecia morta e seca produziu o ouro que o fogo das provações não pôde consumir. O transbordo não é mais uma promessa para um futuro distante. É o clima de clareza e paz que você vai levar para dentro do seu quarto e para a mesa da sua família nos próximos minutos. O inverno acabou. Agora você pode dizer amém. Não abra os olhos ainda. Mantenha as mãos no peito. O selo está fresco, e é exatamente agora que o adversário vai tentar a primeira investida. O que foi selado aqui agora vai ser testado na primeira segunda-feira de manhã, quando o despertador tocar e a voz do ciclo tentar reler o que aconteceu hoje como emoção passageira. Quem foi comissionado sem instrumento, caminha no campo aberto sem o que Salomão deixou registrado exatamente para este momento. A exceção foi aberta no céu. Agora ela precisa sobreviver ao dia comum. O código da sabedoria de Salomão está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como substituto do que você recebeu nesta mensagem, mas como companhia para defender o que foi selado. Porque decreto sem instrumento apodrece na primeira segunda-feira de manhã, e o adversário conta com a segunda-feira. Menos que um cafezinho da tarde, menos que um lanche do sábado, com garantia de 7 dias e os 2 bônus que ficam com você mesmo se não servir. O ritual do sono do justo e o despertar da clareza ficam com você. O risco é nosso, a mão é sua. Clica agora enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã, porque quem deixa para depois deixa para nunca, e o adversário conta com o depois. Essa voz que sussurra agora, depois você vê, amanhã você decide, agora não é hora. Essa voz não é sua. Essa voz é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno na sua segunda-feira de manhã. Ele já contou com o depois em cada outra mensagem que você recebeu e adiou. Clica antes do adversário falar mais alto que o decreto que acabou de ser selado em cima da sua cabeça. E agora a última palavra. Há alguém no seu círculo carregando exatamente o que você carregou, tentando sustentar um selo de cera real sem o instrumento de governo. Essa pessoa não vai parar no scroll sozinha. Ela precisa que alguém envie o papiro do decreto. Esse alguém é você. Isso não é compartilhar um vídeo, é interceder pelo trono de outro Bahir.
Agora feche os olhos, respire 3 vezes e permaneça em silêncio até o vídeo terminar. O que foi feito aqui precisa pousar. Não role, não saia. Fique,